Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus que está dizendo essa palavra. Não são os discípulos, mas o próprio Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ansiosos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto vós nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Atenção, versículo 33 de Mateus capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Versículo 34, para fechar. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Em nome de Jesus. Você que está chegando, a paz esteja contigo. Estamos falando sobre o reino dos céus. Mas antes de chegar no versículo 33, que é muito conhecido da igreja, mas pouco observado e pouco vivido, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus vem falando sobre as demais coisas. Jesus primeiro vem falando das demais coisas, daquilo que o homem necessita, daquilo que eu e você precisamos, daquilo que a nossa despensa necessita, daquilo que o nosso corpo necessita. Ele vem relatando, uma por uma. Mas ele vem dizendo também, no versículo 31 de Mateus 6, não andeis, pois, inquietos. Não andeis inquietos. E ele vem mostrando o cuidado que ele tem com os lírios do campo, com a erva, com os pássaros que não trabalham, não cegam, não semeiam. Mas Jesus está mostrando que até mesmo as aves do céu e o lírio do campo, a erva, são cuidados por ele. Ele não se esquece. Mas algo que é de extrema importância para poder falar aqui é que hoje muitos irmãos e irmãs
estão colocando o reino de Deus em segundo plano. Estão colocando o reino de Deus em segundo lugar. E estão colocando em primeiro em seu coração as demais coisas, as suas necessidades. Por isso que Jesus, antes de chegar ao versículo 33, a partir do versículo 25 até o versículo 31, 32, Jesus ele vem mostrando abertamente que ele conhece, que ele sabe daquilo que eu e você precisamos, daquilo que nós necessitamos nessa terra. O Senhor conhece. Foi Ele que nos criou, foi Ele que me criou, foi Ele que te criou. Ele sabe do que eu preciso nesse momento. Ele sabe do que você precisa nesse momento. Ele sabe. Mas o problema é que muitos irmãos e irmãs não sabem que, em primeiro lugar, tem que ser buscado o reino e a sua justiça. Eu faço uma pergunta para você aqui hoje. O que você tem buscado em primeiro lugar no seu coração? As demais coisas? Aquilo que você precisa? Ou você tem buscado em primeiro lugar no seu coração o reino de Deus e a sua justiça? Irmão Luiz, o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? É simples. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é você buscar as coisas do Espírito de Deus. É você priorizar na tua vida isso aqui, ó. A palavra de Deus. É você priorizar na tua vida a oração. É você priorizar na tua vida a obediência ao Senhor. É você priorizar na sua vida o temor a Deus. É você priorizar na sua vida as palavras de vida eterna. Isso é você buscar primeiro o reino. Independente da situação que você esteja passando, independente do vento que venha sobre a sua vida, independente da luta que se levanta contra o teu casamento, independente da luta que se levanta sobre a vida dos seus filhos, independente do que acontece no teu ministério, o teu coração, ele tem que estar ligado no reino de Deus e a sua justiça. Ainda que a sua despensa esteja vazia, ainda que a sua geladeira esteja vazia, ainda que você não tenha recursos para comprar o alimento, aquilo que você precisa, aquilo que a tua casa necessita, ainda que o teu filho te peça um pão e você não tenha um centavo no teu bolso, mas em primeiro lugar no teu coração está o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar em todos os momentos, em todas as situações, independente do que aconteça. Com a despensa cheia, primeiro o reino. Com a despensa vazia, primeiro o reino. Com a geladeira cheia, primeiro o reino. Com saúde, primeiro o reino. Na enfermidade, primeiro o reino. Na bonança, primeiro o reino. O vento soprando, primeiro o reino. Na abundância, primeiro o reino. No deserto, no vale, primeiro o reino. Na alegria, primeiro o reino. Na dor, na tristeza, primeiro o reino. Primeiro o reino. E hoje,
Muitos estão buscando as demais coisas em primeiro lugar. Muitos estão se preocupando com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Muitos estão preocupados com restauração de casamentos. Muitos estão preocupados se vão vender, se vão comprar no dia seguinte. E quando na verdade, Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Cristo dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe algo que eu e você devemos buscarmos em primeiro lugar. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Não espere querer buscar o reino de Deus nos momentos difíceis. Não espere buscar primeiro o reino de Deus quando o vento soprar. Não espere buscar o reino de Deus quando o gigante se levantar. Não espere buscar o reino de Deus em primeiro lugar quando a má notícia chegar até você. Porque Deus, Ele é Deus na bonança, Deus é Deus também na tribulação. Deus é Deus na fartura, mas Deus também é Deus no vale. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Amém, queridos? Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, como está a sua casa, seu casamento, seus filhos, eu não sei. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você busca em oração, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os momentos difíceis, pare de olhar para as lutas. Irmão Luiz, você está dizendo que isso não é importante? Não, sim, é importante. Eu sei que é importante. Mas os nossos olhos têm que estar no reino de Deus. O nosso coração tem que estar no reino de Deus. A palavra está dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos. Não estejais ansiosos a ponto de colocar o reino de Deus e a sua justiça em segundo plano. Não, queridos. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque o reino de Deus. Busque a palavra e se alimente com a palavra. Tenha uma comunhão com o Espírito Santo por meio de uma vida de oração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ainda que as lágrimas estejam descendo, ainda que o coração esteja apertado, aflito, preocupado, angustiado, inquieto, busque o reino de Deus. Se coloque em oração. Se coloque de joelhos diante do Senhor e busque a presença dEle. Busque a presença dEle. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós não estejamos diante dEle por interesse. Simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. Todas as coisas Ele pode fazer. Não. Deus, Ele quer ser adorado nos momentos difíceis. Deus, Ele quer ser buscado nos momentos difíceis. Deus, Ele quer que venhamos a priorizar o seu reino e a sua vontade, a sua justiça nos momentos difíceis. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. Mas é dessa forma. É dessa forma. Amém? É dessa forma. E muitos têm desprezado o reino de Deus e a sua justiça.
têm deixado de lado, não têm buscado. Estão se preocupando com seus afazeres, estão se preocupando com o dia de amanhã, mas se esquecendo que o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence a Deus. Então Jesus está ensinando aqui nessa palavra que o nosso cuidado não tem que ser com as coisas dessa vida, mas o nosso cuidado tem que ser em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqui, em meio a lágrimas, em meio a dores, em meio a aflições, angústia, inquietações, mas é dobrarmos nossos joelhos e dizer: Senhor, me ensina a buscar o teu reino, Pai. Me ensina a buscar a tua justiça em primeiro lugar. Eu estou passando por essa situação, Jesus. Não está fácil. Mas eu quero buscar o teu reino, Pai. Eu quero buscar a tua justiça. Conforme diz a tua palavra, Pai. É isso que o Senhor quer. Que nós venhamos a reconhecê-lo nos momentos difíceis. O Senhor quer uma busca sincera de nós. É muito fácil buscar a Deus, adorar a Deus, buscar o reino de Deus com tudo bem. É muito fácil. É muito fácil eu vir para cá, estar aqui com os irmãos, com tudo em dia na minha casa. É muito fácil. É fácil. É muito fácil. Mas é nos momentos difíceis que Deus ele sonda a intenção do nosso coração. É nos momentos difíceis. Amém? E Deus ele quer um povo que busque primeiro o seu reino e a sua justiça na terra. Muitos dentro da igreja, não todos, mas muitos, têm buscado primeiro as demais coisas. Têm buscado primeiro os seus desejos e não têm buscado o Senhor em primeiro lugar e nem o seu reino. E hoje, nessa hora, Deus fala ao meu e teu coração: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Deus ele cuida daquele que busca o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Deus ele cuida. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Aquele que tem uma vida de oração. Aquele que não deixa de orar nos momentos difíceis. Aquele que não deixa de crer, não deixa de confiar. Aquele que entende a importância do reino de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, a presença do Pai. Deus ele cuida. Deus ele supre a necessidade. Deus ele conhece o que cada um de nós precisamos. Deus ele sabe como está a sua vida nesse momento. Eita, agora Glória, eu vou falar, Jesus. Deus ele sabe como está a sua despensa. Deus ele sabe as suas aflições. Deus ele sabe as suas angústias para o dia de amanhã. Deus ele sabe. Deus ele sabe se você está aflito. Deus ele sabe. Deus ele sabe. Talvez você não dormiu à noite. Talvez você não conseguiu nem deitar direito, nem descansar, nem fechar os olhos, porque pensando nas preocupações. Talvez você deitou essa noite pensando: o que eu vou comer amanhã? O que darei aos meus filhos amanhã? Talvez você deitou essa noite preocupado em pagar o seu aluguel e você não tem porque você foi demitido do seu emprego. Talvez você deitou nessa noite preocupado porque o médico no dia anterior te deu uma resposta negativa sobre a tua saúde. Talvez você deitou essa noite preocupado porque o teu marido saiu de casa, a tua esposa saiu de casa, não sei, seu filho se envolveu com coisas erradas. E o teu coração apertado.
E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você está agindo de forma errada. Talvez você está buscando primeiro as demais coisas. E está se esquecendo da prioridade. O reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus em vosso coração. E por isso as coisas não estão indo, e por isso as coisas não estão dando certo, porque você está agindo de forma errada. E quando nós agimos de forma errada, as coisas têm tendência a dar errado. Mas quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade do Senhor, as coisas começam a fluir, as coisas começam a caminhar, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que obedece. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu busco na minha vida primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vai se cumprir a frase seguinte: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, Ele cuida, Deus, Ele guarda, Deus envia recurso, Deus envia socorro, Deus envia o escape para aquele que busca o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça em vosso coração. Então você que está me ouvindo aqui hoje na Rolagem, você que está me ouvindo aqui hoje na Foiur, busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Importa primeiro buscar a Cristo. Importa primeiro buscar os céus. Importa primeiro termos dentro do nosso coração o reino de Deus e a sua justiça. Isso é que importa. Isso é que importa. Esse problema que você tem passado, esse vale que você tem passado, essa luta que você tem passado, ela não é nada diante do poder de Deus. Mas é necessário que você entenda, que você compreenda, que você atente. É necessário que você execute os desígnios de Deus. É necessário que você viva a palavra de Deus. Não tem como eu querer viver a minha vontade, o meu querer em primeiro lugar, e depois eu busco a Deus em segundo plano, como uma segunda opção. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Deus, ele tem que ser a primícia, o primeiro em nossos corações. Independente da situação, independente do momento, Deus tem que ser o primeiro em nossos corações. Não busquem a Deus somente nos momentos bons da sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Quando a porta de emprego se fechar. Quando a enfermidade bater a sua porta. Quando o luto bater a sua porta. Quando os dias maus vierem. Amém, queridos? Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Deus, ele conhece. Por isso que Jesus, aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o versículo 31, até o versículo 32, Jesus, ele vem falando das demais coisas. Ele vem mostrando o que eu e você necessitamos. Ele vem mostrando aquilo que precisamos no nosso dia a dia. Alimento, vestimenta, roupas, moradia, trabalho, as demais coisas. Jesus vem mostrando antes. Por que ele vem mostrando antes? Porque ele quer que venhamos a entender que quando nós priorizamos o seu reino e a sua justiça em nossos corações, ele é fiel para prover nas nossas necessidades. Ele é fiel para nos abençoar. Ele é fiel para trazer respostas.
em momentos difíceis de nossas vidas. Amém, queridos? Isso é de extrema importância. E hoje, nessa hora, a palavra de Deus te convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus hoje vai de encontro ao teu coração. Você que não tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor te convida hoje por meio da palavra. Amém? Quero deixar bem claro aqui que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é você lavar banheiro de igreja, não é você estar todo dia nos cultos, não é você fazer parte de ministério, não é você ter título, posição eclesiástica, não é você nascer no berço evangélico, não é você ser filho de pastor, missionário, não. Não é você ter dons, não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é você entender a importância de Cristo estar no teu coração em primeiro lugar, independente do que aconteça, independente da situação. Você está ali buscando o reino, você está ali buscando o reino dos céus e a justiça de Deus. Você está ali. E meio à dor, à aflição, à angústia, ao aperto, em meio à preocupação, em meio à quietude, mas você está ali buscando o reino, você não sai dali, você não larga, você não pega Deus e coloca assim, ó, de escanteio. Não. E é aí que você busca mais a Deus. Se colocar na dependência do céu, se colocar na dependência de Deus. Buscar a Deus acima de sobre todas as coisas. Isso é buscar o reino de Deus. Não importando com a situação a qual você está vivendo. Não importando com a situação a qual está a tua casa. Você está buscando primeiro o reino. Porque você sabe que Deus, Ele cuida de ti. Deus, Ele cuida da tua casa. Deus, Ele cuida dos seus. Porque Ele é fiel. A palavra diz aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, fazer a sua vontade, viver a sua vontade. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. De buscar a Deus. Esse é o tempo. De buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Termos comunhão com o Espírito Santo. Buscarmos a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Isso é buscar o reino. Não deixar que os problemas dessa vida, não deixar que os cuidados dessa vida tome o primeiro lugar no nosso coração. Não. Devemos buscar o reino. O reino de Deus. O reino de Deus. Você que tem buscado em primeiro lugar as demais coisas, você que tem buscado em primeiro lugar aquilo que você necessita, não faça mais isso. Busque o reino de Deus em vosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Busquem o reino de Deus. A cada dia. Busque. Separe um momento e se coloque em oração diante do Senhor. E busque a presença. Busque a graça. Se arrependa de vossos pecados. Confesse a Cristo os seus delitos. Peça perdão, peça misericórdia. Chame por Ele. É tempo de buscarmos o reino. É tempo de buscarmos a sua presença. É tempo de estarmos aqui, ó, na sua palavra. Isso aqui, ó, a palavra.
que a sua vida esteja aqui, ó, na palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso. Não por interesse, mas por temor e amor a Cristo. E você verás as demais coisas serem acrescentadas na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Portas que estão fechadas irão se abrir. A resposta que não chega vai chegar. A cura chegará. O renovo chegará. A paz de espírito chegará. A libertação chegará. Amém? Em nome de Jesus. Mas é necessário buscarmos o reino em vosso coração. É de extrema importância buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida. Busque em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus. Busque uma vida de obediência, de temor e retidão diante do Senhor. E aquilo que o seu coração necessita, almeja, Deus acrescentará segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Não é por muito falar, mas aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Que você reflita sobre essa palavra e passe a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias na sua vida, priorizando a Cristo. Priorizando a Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Muitos estão distraídos, preocupados com os problemas e não estão se atentando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos têm se afastado do caminho por conta de focar os seus olhos nos problemas e não em Cristo, no reino de Deus. Muitos têm desanimado, perdido a fé por conta das lutas, dos momentos difíceis, porque estão atentando para os momentos difíceis e para as lutas somente. Mas estão se esquecendo de olharem para o autor e consumador da vossa fé, Cristo. Cristo. Amém? Então devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E Deus é fiel para acrescentar a nossa vida aquilo que precisamos aqui na terra, porque Ele conhece, Ele sabe da minha vida e da tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero agradecer aqui a todos vocês, amém, que estão aqui na rolagem, que estão na FOIU ouvindo a mensagem. Que o Espírito do Deus vivo fale em vossos corações. Amém? Que Deus vos abençoe, que você reflita, medite sobre essa palavra. E passe a buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Quero agradecer a todos que começaram a seguir aqui o perfil Luiz Alberto. Deus abençoe. Agradecer a todos vocês que curtiram também. Que Deus vos abençoe. Amém? Até a próxima. A paz seja com todos. Fui. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. Irmã Selma, paz do Senhor, seja bem-vinda. Amém? Terminando a live agora, mas estarei postando a mensagem no meu perfil, tá? Deus abençoe a todos. Fui.